O tempo tem sido um problema para muita gente nesse século XXI. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a coach e psicóloga Nelie Macedo, que vai dar umas dicas para a gente de planejamento de tempo e produtividade. O tempo realmente tem sido um problema para muita gente. Sim. Hoje é comum você ouvir as pessoas dizendo que não tem tempo. Eu não tenho tempo para fazer tal coisa, não tenho tempo para viajar, não tenho tempo para fazer um curso. E, na verdade, não é o tempo que é o problema. O tempo continua sendo o mesmo, né? É a falta de planejamento que causa essa sensação nas pessoas, que o tempo está menor, que os dias estão menores que antes, o que não é real. As pessoas têm conseguido estabelecer na vida prioridades para poder saber gerenciar esse tempo? É exatamente essa falta de prioridade que causa essa falta de planejamento. Quando você não tem o planejamento das coisas certas, daquilo que você realmente precisa fazer no dia, falta essa prioridade, o que causa essa sensação de que o tempo não está dando para você fazer tudo que precisa. Ou seja, é a falta de prioridade, faz com que você pegue muitas coisas para fazer, se ocupe sem necessariamente estar produzindo. Que existe uma diferença nisso aí, né? Ocupar não é necessariamente você estar produzindo. Tem uma diferença muito grande. O que produtividade tem a ver com planejamento de tempo? Quando você consegue fazer um planejamento de forma adequada, você consegue produzir, ou seja, você vai levantar quais são as suas prioridades, aquilo que precisa realmente ser feito. E sendo assim, pegando o que é prioridade, você vai conseguir produzir, sem necessariamente estar só ocupando o seu dia. É aquela sensação de você chegar no final do dia e falar assim, mas eu trabalhei tanto hoje e não fiz nada que eu precisava fazer. É exatamente isso, você se ocupou e não produziu o que precisava ter produzido. Um dos gargalos de tempo aí que a gente conhece é esse aqui, ó, telefone. Quais são os outros gargalos de tempo que tem aí atrapalhado a vida de muita gente? Bom, nós podemos citar muito, né? Mas como você mesmo disse, o celular hoje ele é o maior ladrão de tempo. Às vezes a pessoa até acorda, por exemplo, 40 minutos antes para conseguir fazer alguma coisa. Só que aí se perde numa rede social, acha que vai olhar rapidinho, uns 5 minutos, e com isso já passou o tempo. E tem várias coisas, por exemplo, nós podemos citar a realização de algo antes da hora. Por exemplo, você precisa estar no seu trabalho 9 horas. 9 horas você vai começar a olhar o seu e-mail lá no trabalho. Só que se você levanta na sua casa e fala assim, eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no meu e-mail, só para ver se tem alguma coisa que eu preciso resolver. Você vai antecipar uma situação, não vai conseguir realizar, vai se ocupar e vai perder o seu tempo naquilo ali. Então tem várias coisas, tem a TV que rouba muito tempo das pessoas, é o hábito mesmo, a falta de prioridade, ou seja, o que isso aí vai causar para você? A ocupação do tempo desnecessária. A rede social, WhatsApp, Facebook, vários outros, a TV, são coisas que podemos usar a nosso favor, desde que você tenha um planejamento e não permita que isso seja um ladrão do seu tempo. E quando procurar ajuda profissional para poder fazer esse planejamento, fazer esse gerenciamento de tempo? Quando você perceber que o seu dia não está dando para você fazer aquilo que precisa, aí você precisa de um profissional para ajudar você a organizar o seu tempo. É aquela sensação assim, que vai entrando o mês, saindo o mês, e você não fez nada daquilo que você planejou no início do ano, né? Quando você consegue fazer esse planejamento. Por quê? Essa falta de planejamento, essa correria que a gente tem visto hoje, isso causa desgaste emocional. As pessoas começam a se sentirem sem vida, digamos assim, porque aí você não tem um tempo com a sua família, com os filhos, você não tem um tempo para um descanso, para uma viagem, porque essa falta de planejamento, ela causa preocupação desnecessária. É você estar em casa pensando assim, não, eu precisava ter feito tal coisa no meu trabalho, eu preciso fazer isso. Ou seja, o momento que você tem para descansar, você está pensando, preocupado com aquilo que você não fez no seu trabalho ou numa outra atividade que você se propôs. Então, essa pessoa precisa de ajuda para que ele consiga se organizar,
produzir, fazer o que precisa ser feito e o mais importante, que é viver. É aproveitar o tempo que ele precisa com os filhos, com a família, com ele mesmo, fazendo algo que goste. Para não dar aquela sensação assim, eu estou vivendo como um robô programado. Eu entro dia e sai dia e não sei o que eu estou fazendo. Não consigo ter vida nisso aí. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. É notícia, tá no Plox.